Conveniência, flexibilidade, infraestrutura, segurança e praticidade são as palavras-chave quando falamos em mobilidade atualmente. Em busca de soluções viáveis e sustentáveis para o setor, ideias inovadoras abrem caminhos para uma visão mais ampla de um tema que facilita o dia a dia do consumidor. Eu sou o Otacílio do Nascimento e neste episódio vamos falar um pouco sobre como entender e traçar estratégias de mobilidade que coloquem as mais diversas necessidades do consumidor e da sociedade como em todo um foco. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em nosso bate-papo de hoje estão aqui Cláudio O'Hara, fundador da Tripec, startup que projetou o primeiro patinete elétrico 100% brasileiro. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui. A gente vai debater sobre o que tem por vir aí no futuro da mobilidade. Muito bom tê-lo com a gente. E Roger Armelini, que tem mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva e hoje é diretor regional de mobilidade e transformação de negócios na Toyota da América Latina e Caribe. E também diretor comercial da Quinto, nossa empresa de mobilidade. Um prazer ter você aqui com a gente, Roger. Obrigado, Tacílio. Prazer é meu participar. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você também, Cláudio. Quando pensamos em mobilidade, buscamos imediatamente formas de melhorar a rotina diária e encontrar soluções para facilitar o deslocamento urbano, principalmente em grandes metrópoles. O grande desafio é integrar as necessidades do consumidor, que precisa se deslocar diariamente às possibilidades urbanas de forma sustentável e tecnológica. E quem busca soluções nesse sentido tem um grande diferencial dentro de um mercado tão competitivo. Diante desse desafio, como a Tripec tem abordado a mobilidade e quais as possibilidades você enxerga no curto e médio prazo? A gente sempre pensou na questão desses problemas do dia a dia, né? Como que o mundo de hoje e no futuro ele vai se deslocar. Esse é o principal conceito da mobilidade, né? Então a gente fala qual que é o desafio de você percorrer todos os seus trajetos diários da sua rotina. De uma maneira que tivesse economia, você tem que ter flexibilidade e também sustentável, né? Porque hoje essa questão da sustentabilidade é um ponto muito importante de tudo isso. Quando a gente fala em economia, a gente está vendo aí o preço do petróleo batendo $100 e todo mundo está se questionando qual é o custo de tudo isso. No nosso caso, a nossa opção foi buscar um modelo que fosse viável para a micromobilidade, onde você se consome hoje perto de $1 por quilômetro. A flexibilidade também é um pilar muito forte para nós. A gente busca com isso ser flexível para poder integrar com todos os modais, seja os modais de transporte público, seja através dos carros nos porta-malas. Para isso a gente tem que ter portabilidade. Então a gente apostou muito na questão de ser muito portátil, muito compacto. E sustentável porque não dá mais para ter os meios voltados sem se preocupar com emissões e ruídos, né? Então acho que essa é a nossa base e os pilares da nossa tese, né? Sim, e na sua fala, Cláudio, você fala muito das soluções sustentáveis, né? Eu acho que esse acaba sendo um compromisso e um objetivo de muitas organizações que estão à frente de um desafio de uma mobilidade melhor para todos. Roger, cada vez mais o mercado valoriza essas soluções sustentáveis para reduzir emissões de poluentes na atmosfera, principalmente quando nós referimos à mobilidade. Neste sentido, como você enxerga os projetos que adotam o sistema híbrido e a eletrificação dos transportes? Tacílio, eu acho que é um pilar fundamental quando a gente fala em mobilidade. O interessante é a mobilidade, ela não tem uma só dimensão, ela tem várias dimensões. Como o Cláudio estava falando, a mobilidade está relacionada à flexibilidade, a mobilidade está relacionada à digitalização e conectividade. Ninguém imagina mobilidade sem conectividade, sem dispositivos conectados, sem internet das coisas. E um desses pilares também é a sustentabilidade. Também ninguém imagina mobilidade hoje sem falar de eletrificação, que está diretamente relacionado ao pilar de sustentabilidade.
E como você falou, a eletrificação também tem várias nuances, né? E a gente entende que, do ponto de vista da Toyota, a eletrificação ela também tem que considerar todo o contexto, né, de cada local, de cada país, de cada cidade. Não existe uma, ou é muito difícil existir uma solução que atenda a todas as necessidades dos clientes em todo o mundo, em todas as cidades, em todos os países. Então, o que a gente trabalha é tentando levar soluções também customizadas para cada realidade. Quando a gente fala de Brasil e América Latina, por exemplo, muito difícil pensar que o carro 100% elétrico é uma solução viável a curto prazo, por exemplo. Por questões de infraestrutura, por questões de acessibilidade ao carro, ao valor do veículo, e por isso, como você mencionou, a opção pelo híbrido foi a opção da Toyota, que é um modelo de mobilidade sustentável que se adapta perfeitamente à questão de contexto de Brasil e América Latina. Não requer investimentos em infraestrutura, não requer mudanças substantivas, né, ou substanciais na nossa infraestrutura a curto prazo. E consegue entregar para o cliente, né, uma opção mais sustentável, principalmente quando a gente combina aí eletrificação com etanol, com carro flex também, que é mais uma opção de mobilidade sustentável. Então, eu acredito que essa tenha sido a opção da Toyota para o Brasil e para a América Latina, considerando-se todo o contexto que a gente vive hoje. Sim, bem observado, Roger. Eu acho que é sempre importante a gente olhar o contexto onde a gente está inserido e entender um pouco essa relação de demanda, de necessidades dos nossos consumidores. Cláudio, como experiência como consumidor, o que te motivou a criar soluções de mobilidade com a Tripec? Como essas novas alternativas de transporte pode agregar no dia a dia das pessoas e como isso impacta no cuidado do planeta, né? E acho que essa é uma preocupação de todos nós. Queria te escutar um pouquinho sobre isso. Essa é uma questão constante que a gente vive hoje, né? Vamos voltar. Qual é a tendência que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação às cidades? A gente está falando de um adensamento. Nos próximos 5 anos, vai ser mais da metade da população mundial vai ser urbana. Daqui a 20 anos, vai ser quase 60% dessa população. E essa população crescendo muito. Ou seja, as cidades vão ficar cada vez mais densas, a sua capacidade de se deslocar muito mais difícil, e a gente já vive isso. Por exemplo, nas grandes cidades a gente não faz associação de tempo e distância. Quando a gente fala, você vai para um lugar longe? Vou. Quanto tempo demora? 1 hora. Esse é o lugar longe. Aí quando você vai ver a distância, essa distância é de 10 quilômetros. Você demora 1 hora para percorrer 10 quilômetros. A gente, com o tempo, a gente está começando a refletir a respeito disso. E está vendo que a gente está caindo numa encruzilhada e está tentando sair dessa encruzilhada, que é fazer a separação do tempo da distância. Isso aqui é longe. O que é o longe? Então, para isso, você precisa o quê? Otimizar isso. A vinda da gente e essa ideia é em relação a essa dor, que a distância não é o tempo. A distância tem que ser pela distância percorrida mesmo. Então, a gente busca o quê? Otimizar todos esses percursos para que você aproxime o tempo da distância correta. Não vai ser um modal só. Você vai ter que trabalhar com vários diferentes, mas você precisa ser flexível para poder absorver todos eles, para ter o seu roteiro mais inteligente possível. O que está acontecendo lá atrás, quando a gente começou a desenvolver, era o quê? Você em muitos casos, você é forçado aos trajetos disponíveis, independente da distância. Sua distância de ponto a ponto pode ser de 5 quilômetros, mas para você ser mais rápido, você tem que percorrer 15, porque as rotas te direcionam a isso. O que está acontecendo é que a tecnologia está quebrando esse paradigma e está trazendo essa otimização. Para isso que a gente está aqui. Então, a gente traz uma opção de um micromodal mais portátil para poder integrar tudo isso, otimizando essas rotas. Tudo isso dentro desse novo contexto mundial que não dá mais para ter emissões e ruído. E aí, daqui a um tempo a gente vai ser cobrado disso com os mercados de crédito de carbono, onde todo mundo vai ter que buscar a sua neutralidade. Esse é o contexto que a gente está correndo atrás. O Cláudio, e quando você fala de cálculo de crédito de carbono, essa já é uma pauta presente assim no seu planejamento atual? Como que está isso? Fala um pouquinho para a gente também.
Isso é uma questão onde a gente consegue oferecer, em muitos casos, para as empresas, opções para que, por exemplo, os funcionários possam se deslocar de uma maneira que gere esses créditos para que as empresas não tenham que reduzir a sua produção para diminuir as suas emissões e não comprometer as suas metas. Uma outra forma que é muito comum a gente se utilizar disso são de pequenos deslocamentos que existem dentro das corporações. Por exemplo, a gente está falando de centros logísticos, plantas industriais, condomínios de empresas, onde essas distâncias têm sido muito pequenas, mas percorridas com veículos desproporcionais. Você usando um carro para poder fazer esses pequenos trajetos de 2, 3, 4 quilômetros, que não faz muito sentido. Então, todo esse direcionamento para chamar a atenção para o público geral em relação à adoção dessas formas diferentes de se deslocar é o que a gente propõe. Tá? E tudo isso junto também, a gente está se esquecendo também de uma experiência bacana, sabe? Essa experiência de você andar mais solto, vento na cara, tal, sentir o vento, a velocidade, que é isso, acho que é só adrenalina, e aí nem o robô vai conseguir sentir, é só o ser humano mesmo. Exato, e é você melhorar a experiência do estilo de vida também da pessoa, né? Eu acho que isso também está no dia a dia também. A gente está num período de muitas mudanças, né? E quando a gente entra na discussão da indústria automotiva, essas mudanças elas são mais intensas. Roger, você hoje numa cadeira na Toyota, como que a Toyota se antecipa às novas tendências de mobilidade? Tacílio, a Toyota, na verdade, ela está se transformando numa empresa de mobilidade para realmente oferecer para o nosso cliente serviços de mobilidade e não somente a opção da compra do veículo. Então, globalmente, a Toyota já está nesse caminho há algum tempo, desenvolvendo serviços que sejam efetivamente voltados à mobilidade, como, por exemplo, você citou no início, né, a Quinto. A Quinto é nossa empresa de mobilidade, empresa que é responsável por levar para o cliente os nossos produtos, mas não na forma tradicional da compra e venda, mas nessa nova forma de uso, através de serviços de uso de curto prazo, médio prazo, longo prazo, para pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, assim, a Toyota já entrou nesse caminho de forma muito forte e há algum tempo já anunciou publicamente que segue esse caminho de transformação de uma empresa de manufatura para uma empresa de serviços de mobilidade. E aí a gente também começa a expandir o nosso escopo, não só falando de carros, mas falando desses outros modais, né, citados pelo Cláudio aí. Então, eu concordo plenamente quando ele fala que muitas vezes o modo ou o transporte utilizado para um determinado deslocamento é desproporcional. Eu gostei dessa palavra, né? Ele é desproporcional à necessidade. Às vezes um carro não é o melhor modelo, não é o melhor modal para você fazer um deslocamento curto. Você precisaria de algo mais pessoal, mais individual. Talvez mais uma solução individual, obviamente, não vai ser a melhor solução para um deslocamento maior, um deslocamento entre cidades, e aí sim você vai precisar do carro. Então, no nosso ponto de vista, o caminho, né, ele leva a uma integração desses modais, né, a fazer com que as pessoas tenham possibilidade de integrar, de utilizar diferentes tipos de modais, incluindo modais privados e públicos, né, numa mesma jornada. Dessa forma, cada um, através da tecnologia, com o suporte da tecnologia, as pessoas vão conseguir ser mais eficientes, né? Acho que ninguém tem dúvida que o grande valor, cada vez mais, é o nosso tempo, né? As pessoas querem mais tempo livre para aproveitarem de outras formas, como qualidade de vida, etc., até para serem mais eficientes no trabalho. Então, tudo isso tem que ajudar as pessoas também a utilizarem melhor o tempo, né? Então, se eu consigo ir do ponto A para o ponto B em menor tempo, né, independente da distância, como o Cláudio bem falou, é para isso que a gente precisa trabalhar, para integrar modais, integrar tecnologia com os nossos produtos, para que efetivamente as pessoas possam fazer esse deslocamento de forma eficiente. Bacana, Roger. E quando a gente olha a Toyota, nós sabemos até que está em construção uma cidade nos pés do Monte Fuji, Uven City, um grande projeto que tem uma grande promessa de apresentar um novo modelo de mobilidade para todos. Conta um pouquinho, qual que é a ideia, como que isso liga, né, com essa sua fala?
Esse é um projeto muito, muito interessante, muito inovador da Toyota. A Woven City é um grande laboratório na vida real. É uma cidade onde todos esses conceitos de mobilidade que a gente está só falando, né, realmente vão ser testados, vão ser colocados à prova e vão ser melhorados, aperfeiçoados, no melhor estilo Toyota, né, de Kaizen, de melhoria contínua. Essa é a grande ideia, trazer pessoas que têm uma visão mais de médio e longo prazo em relação à mobilidade, para que possam juntas pensar em como melhorar a mobilidade urbana, integrando não só os meios de transporte, mas integrando as casas, integrando a infraestrutura, as ruas, né, os semáforos, os serviços dentro dessa cidade. Então, imagina um ecossistema em que tudo trabalha de forma integrada, em que as pessoas sabem para onde elas vão, como elas vão, qual a melhor forma, qual o melhor meio de transporte, que elas têm toda essa infraestrutura. Além disso, ela é baseada em hidrogênio, a energia por trás de tudo isso é o hidrogênio, que é a energia mais limpa que pode existir no mundo hoje. Então, assim, é uma proposta extremamente ousada da Toyota, em que realmente a gente começa a trazer para a vida real tudo isso que até agora, né, se debate, se fala, se tem como conceito. A Toyota está transformando isso em algo tangível, em algo real. O que eu percebo é que quando o tema é mobilidade, a gente precisa se antecipar às novas tendências, às oportunidades, às necessidades. Cláudio, em sua visão, qual é o futuro da mobilidade? Atualmente vemos o crescimento das tecnologias híbridas, a busca crescente pela mobilidade sustentável, que indica que os consumidores estão cada vez mais preocupados com seu impacto no mundo. Esse é o caminho que as empresas devem seguir de agora em diante? Eu acho, Otacílio, eu acho que é um caminho sem volta. Não tem volta. Não dá para ficar relembrando e tentar rememorar. Por que é um caminho sem volta? Se a gente for olhar as últimas COPs que tiveram, o que era uma coisa meio tópica, que não era tão necessidade, hoje está ficando urgente. Com o sentido literal da palavra. A água está subindo. Em algumas ilhas, essa água está subindo de verdade. Então, essa questão das emissões e as metas, não tem como. Acho que é um caminho sem volta e aí é preciso viabilizar isso. Aí eu acho que é o próximo passo, porque ficar só no discurso, olha, é muito bonito, tal, sem emissões, sem ruído, mas como que a gente vai fazer para isso acontecer? Eu acho que dentro da estratégia que a Toyota está falando da tecnologia híbrida faz muito sentido, principalmente para nós aqui do Brasil. A gente está falando das limitações que a gente tem, de infraestrutura, etc., sem dizer as dimensões continentais do Brasil. Né? Falar, olha, a gente vai no estalar de dedos, a gente vai ter uma infraestrutura de recarga elétrica em qualquer esquina que iguais aos postos de gasolina que a gente tem hoje. Não vai. Não vai. É difícil. A gente está debatendo agora, 2022, marco do saneamento básico, então imagina a recarga elétrica. Então acho que é uma realidade que ainda falta bastante e eu acho que a tecnologia híbrida ela combina muito com isso, sem considerar também que ela tem um encaixe muito bacana no Brasil por causa do etanol. Inclusive, com uma combinação do etanol híbrido é bastante interessante, porque você otimiza bastante as emissões, mesmo sendo parcialmente a combustão, e combinado com a eletrificação. Acho que isso é uma volta que não tem mais por onde acontecer. Juntando tudo isso, a gente está falando dessa questão, voltando à questão da urbanização. Então, além disso, tem toda essa questão das velocidades, essa redução, os acessos, o uso do solo, né? Qual que é a metragem que cada modal vai ocupar dentro desse espaço físico? Porque, se você olhar, as ruas não vão se alargar. A população vai aumentar, não tem mais para onde você deixar as ruas mais largas para poder usar o transporte da mesma forma que sempre se usou. Então, é inevitável. Acho que é por onde que vai ocorrer tudo isso, aliado a essa questão sustentável que compromete o longo prazo. Então, essa é a combinação. Essa, eu acho que é a visão
que eu acho que está coincidindo e todo mundo está mais conscientizado nos dias de hoje. Exato, Cláudio, é um caminho sem volta, né. Roger, a gente pode observar uma crescente na procura, por veículos de aluguel. E hoje é notório, a gente sabe que tem uma nova empresa chamada Quinto que oferece alguns serviços, algumas soluções para quem quer alugar o carro, seja por horas, dias ou um período maior, ou até mesmo para empresas. Você pode falar um pouquinho desses serviços, dessas soluções e como que aqui o nosso ouvinte pode alugar um carro, né, pela Toyota, pela Quinto? É isso aí, Otacílio. Também isso faz parte dessa evolução, né, que a gente está falando, da migração da posse para o uso. Basicamente, o que essa tendência de economia compartilhada está ensinando para as pessoas é que, às vezes, não faz muito sentido você ter um bem para utilizá-lo 10% do tempo. E é por isso que, cada vez mais, as pessoas partem para esse estilo. Não só nos carros, em tudo, né? Em imóveis, em bens de consumo, bens duráveis, etc. E é natural que isso chegue também na indústria automotiva. Então, foi também, né, observando essa mudança e antecipando as necessidades do cliente que a Toyota criou globalmente, né, essa empresa, essa marca, que leva os nossos produtos para os clientes, os produtos Toyota para os clientes, mas através de serviços, né, através de uso, não através de posse. A Quinto tem uma diversidade bastante grande de formas de serviço, né? Globalmente, ela já está presente em 35 países e tem aí 6 ou 7 diferentes tipos de serviço. Aqui no Brasil e América Latina, especificamente, a gente já trouxe 3 desses serviços, né? O Quinto Share, que é o que permite aos nossos clientes alugar um veículo através de aplicativo, né? Desde para utilização a partir de 1 hora até um mês corrido. Então, uma utilização mais pontual, né, para uma necessidade mais específica do cliente, que pode ser uma combinação com o carro atual dele, com o veículo. Ele tem um carro compacto para o dia a dia, mas no final de semana ele quer fazer uma viagem com a família, quer aproveitar um feriado, né, precisa ir para o interior ou para a praia, quer pegar uma picape, por exemplo, pode alugar através do nosso aplicativo do Quinto Share. A gente tem também o Quinto One, e o Quinto One aí para 2 públicos diferentes, né? Por isso que a gente chama de 3 serviços, o Quinto Share, o Quinto One Fleet, que é o nosso produto para empresas, porque cada vez mais as empresas também partem para esse modelo de utilização do bem, como uma forma de melhorar o fluxo de caixa, como reduzir a quantidade de capital imobilizado, né? Como forma de ser mais eficiente na sua gestão de frota e nos seus custos também. Então, o Quinto One Fleet oferece gestão de frota, ou seja, toda a parte de serviço, não só o carro, mas todos os serviços que são relacionados ao carro, como documentação, licenciamento, IPVA, manutenção, troca de pneus, tudo que está relacionado à utilização, ela já está inclusa nesse pacote de serviços, né? Tornando assim a necessidade de uma infraestrutura interna da empresa muito menor, né? A gente cuida de tudo isso para a empresa. E o outro serviço, recém-lançado agora, Quinto One Personal, que é o nosso serviço de aluguel de veículo para a pessoa física, né? É o nosso serviço de carro por assinatura. É um termo que está bastante na moda aqui no nosso mercado também, né? Então, o cliente pessoa física pode assinar um carro da Toyota através do nosso serviço, Quinto One Personal. E o grande diferencial desse serviço é que ele vai além da assinatura tradicional, né? Normalmente, o que a gente vê no mercado hoje são as empresas oferecendo a assinatura de um veículo. Você fechou a assinatura por 12, 24, 36 meses de um determinado modelo, você fica com aquele modelo durante todo esse tempo, terminou o contrato, você devolve, aí você renova, pega outro novo e assim por diante. Aqui, além disso, a gente também oferece a flexibilidade do Quinto Share junto desse pacote. Então, o cliente pode assinar o Quinto One Personal, por exemplo, eu assino um Yaris, né, um hatchback para o meu dia a dia, mas eu posso escolher em diferentes pacotes de utilização de outros modelos, Otacílio. Por exemplo, eu posso escolher um pacote de 30 diárias do Quinto Share por ano, já inclusos na minha parcela. Então, durante 30 dias no ano, pode ser consecutivo, pode ser, né, um dia por vez, 2 dias, 5 dias, você utiliza qualquer carro disponível na plataforma Quinto Share, né, o aluguel por aplicativo, com preço já incluso na sua parcela, sem precisar pagar nada mais. Então, da mesma forma, a gente leva flexibilidade para o cliente, que não precisa mais contar com aquele carro que serve para tudo, né? Um carro tem que atender todas as necessidades.
tem que ser pequeno para andar na cidade, tem que ser grande para levar todo mundo num final de semana, para viajar. Não, você pode ter um carro ideal para cada momento aí do teu dia a dia. Sensacional, Roger. Ou seja, para cada necessidade, a Quinta oferece uma solução. Agora, conta aí para os nossos ouvintes, aquele que quer alugar um carro agora para o final de semana, qual que é o caminho? Tem que baixar um aplicativo? Tem que fazer um cadastro? Fala um pouquinho desse processo para a gente. Sim, é muito simples, Otacílio. Para o aluguel de curto prazo, né, o aluguel via aplicativo, o nosso aplicativo é o Quintoshare Brasil, né? É só ir em qualquer loja aí de aplicativo, tanto para Android como para Apple, está lá disponível. Baixar o aplicativo, fazer um cadastro que é bastante rápido, né? Coloca ali a foto da CNH, etc. Tudo é feito online. Recebendo a aprovação do cadastro, já pode fazer o aluguel, a reserva do veículo, e retirar esse veículo em qualquer concessionária Toyota participante. Isso é um ponto importante também, viu? O cliente que conta com o serviço do Quintoshare, ele conta com todo o suporte da rede Toyota, né? Então ele não vai ficar desamparado nunca. Teve algum problema, precisa de algum suporte, está lá a concessionária Toyota em qualquer lugar do país para suportar esse cliente que está utilizando o Quintoshare. Então ele vai fazer a retirada do veículo na estação, né, na concessionária em que ele determinar, onde tiver o veículo que ele quer. Depois faz a devolução nessa mesma concessionária. De novo, muito simples, muito prático, muito rápido, né? E com o suporte da rede de concessionárias Toyota, que é uma rede, né, de altíssimo padrão aqui no Brasil. Para mais informações, também muito simples, só acessar o nosso site, tem tudo lá, todas as informações estão lá, né? quintomobility.com.br, quintomobility.com.br, quinto com K. Muito bom. Eu sou um cliente Quinto, já tenho o meu cadastro, já aluguei um carro numa viagem que eu fiz e foi uma experiência incrível com um atendimento personalizado, muito bom. O pessoal me recebeu muito bem. Que Fica a bom. sugestão. Cláudio, para o ouvinte que quer adquirir um patinete elétrico, quais dicas e caminhos e propagandas você faz aqui? Aproveita o nosso Legal. espaço. Então, a gente tem o nosso site, a gente abriu uma campanha de pré-venda muito recente, www.tripec.com.br, e lá tem todas as informações dos dois modelos que a gente colocou nessa campanha. A gente é uma startup, está iniciando, então a gente está com o modelo nosso, que foi todo desenvolvido aqui no Brasil, mas a gente precisa dessa escala para industrializar. Esse é o nosso objetivo. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma atuação muito forte nas redes sociais para deixar todo o público a par de todos os detalhes, todos os recursos que nós temos. Então, tem desde as aplicações da Tripec para a mobilidade urbana, quanto também para o lazer, que é o único que se transforma no minicart. Então, a pessoa consegue ir lá, consegue ver como que funciona, como que monta, como que desmonta, né? Então ele consegue ter todos os detalhes, né, nos roteiros, nos filmes, seja através dos reels, das postagens que a gente tem. Então todos os detalhes, para quem está curioso, é um mercado muito atrativo, né? O público tem uma vontade muito grande em conhecer essas alternativas, e então a gente colocou um material muito rico para poder oferecer para todo o público conhecer com profundidade todos os nossos detalhes. Então está tudo lá disponível para o pessoal olhar, rever. Tem o nosso canal direto também, que a gente atende e procura resolver todas as dúvidas, até por ser uma novidade no mercado. Então a gente tem todo esse atendimento para poder oferecer para quem tiver todo o interesse em nos conhecer. E aí, Otacílio, eu vou deixar o meu depoimento aqui também. Já utilizei o tripé, já usei, é muito legal. E eu achei que o Cláudio falou pouco aí do grande diferencial. Ele não é só um patinete elétrico, cara. É um patinete e um kart. Ele simplesmente se transforma num kart. Você pode, cara, fazer, né, lazer, diversão final de semana. Quem gosta de corrida, quem gosta de pilotar, etc. É muito legal, é muito legal. Vale a pena conferir. Eu achei muito interessante pela inovação e pelo fato de ser 100% desenvolvido aqui no Brasil. É muito bom. Muito bom. Fiquei curioso, hein, Cláudio? Eu também quero fazer aí uma experiência e depois eu te dou o feedback.
Bom, nosso bate-papo está chegando ao final. Como última reflexão do nosso excelente bate-papo, gostaria que vocês falassem um pouco, de acordo com as suas experiências, sobre o que podemos esperar da mobilidade para um futuro próximo. Se quiserem indicar alguma leitura, vídeo ou outro material, fiquem à vontade. Roger, começando por você, você tem alguma indicação? Vamos lá, Otacílio, acho que para responder essa tua última pergunta, acho que a gente é privilegiado de viver numa era de transição. A gente vai pegar, né, o que foi o que foi a mobilidade do passado e também o que vai ser essa mobilidade do futuro, né, com integração multimodal, com conectividade, com tecnologia, com eletrificação, tudo isso junto. Acho que vai ser incrível o futuro que está vindo. Acho que ninguém sabe exatamente como vai ser, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. E uma indicação que fala muito sobre isso também, como vai ser esse futuro, etc., é um livro que chama Subscription, do Chen Zhuo. É um livro, basicamente, que explica o porquê esse modelo de assinatura é um modelo que deve prevalecer daqui para frente. Acho que vale a leitura aí, quem quiser. Dica dada pelo Roger. Cláudio, e você, tem alguma indicação? Eu ia partir assim do que é mais básico para a gente chegar até nos filmes e algum episódio mais específico. Acho que a gente tem... É uma discussão muito latente hoje, está acontecendo a todo momento. Tem o caderno semanal do Estadão, que é o caderno de mobilidade que eu recomendo, fala direto sobre todas as tendências do que está acontecendo. Quem quiser buscar no Google algum material para saber e até confrontar tudo isso que a gente está colocando, é só colocar no Google Smart Cities, Micromobility, e você vai ver tudo isso que está acontecendo, principalmente pós-pandemia. O que vai acontecer, qual que é a predisposição das pessoas para se deslocarem daqui para frente, combinação do home office com o externo, muita gente voltando para o escritório, pessoal doido para evento hoje, né? Acho que isso é uma tendência que está acontecendo agora. Eu fiz uma busca ontem, quando vocês me sugeriram, e tinha muitos assuntos em inglês. Todo mundo falando, quando você coloca em inglês lá, micromobility, putz, aí vem um monte de coisa. E eu não posso deixar também de colocar lá, para quem quiser conhecer um pouco mais o detalhe da Tripec, é entrar no catálogo da Netflix e ver lá na série Ideias à Venda, apresentado pela Eliana, onde a gente participa no 5º episódio. A gente está lá no 5º episódio. Vai lá, você vai ver muitos detalhes apresentados no palco, junto com toda a galera, que foi muito bacana. Tá bom? Acho que é isso que eu queria passar de sugestão. Eu assisti, hein? Vale a pena, hein, ouvintes? Entrem lá na Netflix, porque é um bom conteúdo. Bom, Cláudio, Roger, agradeço a participação de vocês por essa conversa de hoje, super descontraída, de um tema super atual. Acredito que com ela conseguimos levantar diferentes pontos de vistas de um único tema. Agora eu deixo a palavra final para cada um de vocês se despedirem aqui com os nossos ouvintes. Roger. Grande abraço, Otacílio. Obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer participar, principalmente com um cara visionário aí como é o Cláudio. Então, boa sorte. Tenho certeza que o Tripec vai ser um grande sucesso aqui no Brasil e quem sabe no mundo também. Vai ser um protagonista aí das novos meios de mobilidade. Cláudio? Eu agradeço o convite. Eu acho que para a gente, que nós somos a startup aqui brasileira, está tendo essa oportunidade de se expor, ter uma empresa do patamar e da reputação da Toyota, com um grande prazer. E foi excelente isso, discutir estas tendências dentro de um canal tão importante igual o de vocês, é realmente bastante importante para nós. Estamos começando a nossa trajetória agora, temos muitos muros a passar aí, então a gente tem bastante coisa para fazer pela frente. Então, acho que eu agradeço muito pela oportunidade de exposição que a gente está tendo aqui. Cláudio, mais uma vez, obrigado pelo convite de participar desse bate-papo. Roger, também agradeço a sua participação, trazendo novidades e tudo que a Quinto está oferecendo para os nossos clientes. E encerramos aqui mais um capítulo do Toyota Cast. Se você quiser comentar sobre este ou outro episódio, ou ainda enviar sugestões de pauta, envie um e-mail para toyotacast@toyota.com.br. Muito obrigado e até a próxima.